Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sua Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Abra a sua Bíblia. Bom, essa noite nós estamos com uma mistura de vários sentimentos. Primeiro de alegria por voltar aqui, pastor Levi, pastor Eleomar, pastor Nicodemos, que foi o grande responsável da primeira vez chegar aqui no Ministério Ferreira, sua família, o André, gente boa, né? Pastor Eleomar, além de um amigo, é um aluno, e o pastor Osés, que nos acompanha, obrigado a todos os obreiros, a família do André, não é? Mas eu também tenho um sentimento de pressa hoje de voltar para minha casa, porque a minha mulher, ela teve um AVC frontal e no centro do cérebro, e ela é um bebê hoje. Faz suas necessidades, precisa dar banho, e o pulmão dela está preto, e ela perdeu toda a noção de tempo, de espaço, e realmente eu só estou aqui porque a amizade permite isso. Mas não está sendo fácil esses dias, porque eu não tive filhos, mas agora eu tenho uma filha de 55 anos. Ela não fala, muito raro falar, não tem noção, é um bebê. E eu tenho que viajar e eu não sei o que eu faço, não sei se eu venho para cá, assumo um campo aqui, ou lá no Mitsumi, lá no do André, alguma coisa, para ver se eu aquieto agora, né? Porque eu estou totalmente perdido. Eu estou perdido nessa área, entendeu? Hoje eu nunca vi tanta louça, eu lavo louça e tem as louças, elas se reproduzem. Eu nunca mais vou falar mal de mulher, nunca mais. Bom, eu nunca falei, mas dona de casa, eu acabo de lavar a louça, André, aí eu lavo o prato e o prato gera outro prato, o prato gera... Eu nunca vi, toda hora tem louça para lavar, é uma luta. E eu estou fazendo arroz, fiz bife hoje, salgado, e eu dei para ela, e eu disse, como é que tá? Aí tá, ela fez assim, ó, coitadinha, né? Ela não tem noção, então tá, mas se os irmãos orarem, né? Se os irmãos orarem, ela tem que fazer fisioterapia, não é fácil, irmão, mas vamos ver o que tem aqui nesse texto para nós hoje, tá bom? Todos acharam 12 de Números? Vamos fazer o seguinte, os irmãos podem assentar-se, e como é uma escola, vamos tentar traduzir alguns versículos que formam esse texto, tá bom? Olha, irmãos, olhe para mim. O livro de Números, ele é um livro interessante, porque ele vai revelar para nós a proximidade de Israel da terra prometida ou da terra reconquistada. E é interessante que o livro de Números, dentro da teologia do Pentateuco, é o livro conhecido como o livro das murmurações. E eu tive o cuidado de analisar a palavra murmuração no livro de Números. A palavra murmuração no hebraico traz a ideia de um cachorro que está rosnando no sentido de mostrar os dentes para atacar. Então a ideia é clara, aquele que murmura um dia vai atacar, vai ferir alguém. Quando você chega no capítulo 21 do livro de Números, você vai encontrar a 8ª e última murmuração, ou seja, o livro de Números vai revelar para nós 8 tipos de murmuração. Eles murmuram contra a liderança, eles murmuram contra Arão, eles murmuram contra Deus, eles murmuram contra eles mesmos, ou seja, é uma nação que aprendeu a murmurar.
E é interessante que quanto mais eles murmuravam, Deus queria destruí-los, e o texto diz que Moisés intercedia por esse povo, e Deus acabava aplacando a sua ira em relação a esse povo. E hoje eu quero, de forma bem lacônica, traduzir esse capítulo 12, buscando algumas transliterações do hebraico, para nós entendermos como esse capítulo ele é importante, tá bom? Então, o capítulo 12 e o verso 1, eu não sei se o meu amigo vai me ajudar a colocar isso, beleza. Ó, só falar uma coisa, viu, pastor Nicodemos? Essa escola é 1968, é isso? 68 que ela foi fundada, é isso? Ali, ou é a igreja? Nossa, eu nasci em 69. Não acredito que o senhor é da mesma idade do que eu. O senhor está bem acabado, pastor. Deus o livre. Esse homem, ele prega de uma forma que a gente quer ficar ouvindo ele para sempre, né? Ó, vamos lá, o texto começa assim, ó. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado, com uma mulher cuxita. Eu quero traduzir esse verbo falar aí. Falaram no hebraico é um verbo feminino, ele não é um verbo masculino. Ele é tão feminino porque o nome de Miriam aparece antes do nome de Arão. Isso na cultura judaica é impossível, o nome masculino atrás do nome feminino. Mas como o verbo falar aí é um verbo feminino, a ideia é que o autor coloca Miriam. Então, quando você olha no hebraico, você vai perceber que foi Miriam a cabeça pensante dessa grande revolta. Arão aparece em segundo plano, justamente porque ele é levado, mas pelo verbo falar, Miriam foi a responsável de acusar Moisés sobre duas óticas. Miriam acusa Moisés pelo casamento que ele teve com a mulher cuxita, está aí, e também vai acusar Moisés pelo relacionamento que ele tem com Deus. Então Miriam é irmã de Moisés. Então o problema que Moisés está enfrentando aí é um problema interno, é dentro de casa. Porque quando as críticas são de fora, é beleza, eu não me importo. Mas quando as críticas advêm da nossa família, das pessoas que nos cercam, machucam mais, ferem mais. Só que eu estava percebendo que muitas das vezes nós precisamos entender que Miriam, ela está sendo levada por um ciúme do relacionamento que Moisés tem com Deus, ou que Deus tem com Moisés. Agora, se nós buscarmos a história de Miriam na Bíblia, nós vamos perceber que ela tem momentos bons na Bíblia. Aqui é o momento ruim de Miriam. Ela vê Deus falando para ela ou com ela, e mesmo o texto vai dizer que Deus diz, olha, eu falo com vocês por sonhos ou por profeta, mas com Moisés é cara a cara, rosto a rosto. Ela vê o relacionamento, então ela está cansada, porque ela é profetisa também. Mas Miriam, ela teve momentos bons na Bíblia. Por exemplo, se você ler comigo, Êxodo capítulo 2, você vai perceber que foi a Miriam quem protegeu Moisés, quando ele foi posto na arquinha, nas margens do rio Nilo. Quando você chega em Êxodo capítulo 15, você verá Miriam cantando, depois da travessia do mar de juncos. Então, aliás, deixa eu abrir, é estudo, hein? É escola. Deixa eu abrir um parênteses. Se não fosse as mulheres, humanamente, Moisés não seria o Moisés. Olha, mulherada, eu vou levantar a moral de vocês e vocês dão glória a Deus aí. Se não fosse mulher no ministério de Moisés, ele não seria. Por exemplo, a primeira mulher importante foi a mãe.
que o protegeu por 3 meses. Em segundo lugar, Miriam, que saiu conduzindo a arquinha para não afogar. A terceiro, ou foi a filha de Faraó, e ainda tem as parteiras, que não mataram, olha, se tu não entender essa, que não mataram Moisés no parto. A palavra parteira no hebraico significa assistente de parto. Então, as parteiras não tinham filhos e não tinham família, por isso que elas podiam matar. Elas não têm vínculo com filhos, só que a Bíblia diz que Sifrá e Puá, que era o nome dessas parteiras, honraram a Deus, e Deus honrou ela, dando-lhes família e filhos. Se eu tivesse aí, eu dava glória, mas tudo bem, eu estou aqui. Então, Moisés dependeu da mãe, dependeu das parteiras, dependeu de Miriam e dependeu da filha de Faraó que o educou. Então Miriam, ela tem momentos bons na Bíblia. Ela é adolescente e protege o seu irmão. Na travessia do Mar Vermelho, também conhecido como Mar de Juncos, ela canta. E deixa eu explicar uma coisa, não briga, eu ensino algumas coisas no hebraico, o irmão fica com raiva de mim, fique com raiva da Bíblia, não brigue comigo, rapaz, briga com a Bíblia. Não existe 2 cânticos em Êxodo 15, não é cântico de Moisés e cântico de Miriam, não existe isso no hebraico, é um cântico só. Êxodo 15:1 diz, e Moisés com os homens cantaram, o Senhor triunfou. E depois vem Miriam com as mulheres no coro, cantando, triunfou gloriosamente. Então Moisés com os homens cantavam as estrofes. Miriam com as mulheres cantavam um coro. Os homens a estrofe, as mulheres o coro. Aleluia! E deixa eu mostrar um negócio para vocês da travessia. Eu vou falar assim hoje, bem relaxado. Da travessia. A Bíblia diz assim, que quando Moisés chega lá no mar, o Mar Vermelho, André, na frente, os inimigos, essa é para tu pregar, André, os inimigos atrás. Aí o texto diz assim, Êxodo 14, Moisés, por que tu clamas a mim? Se eu fosse Moisés, eu falaria, Deus, não é nada não, é só o inimigo atrás e o mar na frente, mas não se importe comigo não, deixe quieto. Parece que Deus está dizendo, parece que Deus não está sabendo da situação. Moisés, por que tu clamas a mim? Eu gritava, não é nada não, Deus, fica tranquilo aí, tem um faraó lá atrás e o mar aqui, mas não te preocupa não. Mas não é insensibilidade de Deus. É porque não é hora de orar, é hora de marchar. Eu vou profetizar e tu dá glória a Deus, tá bom? Tem horas que nós temos que marchar e a gente ora. E tem hora que nós temos que orar, a gente marcha. É hora, Deus está dizendo, para de orar, Moisés. Enfrente o mar, porque eu vou abrir este mar. Mas peraí, até aí tá beleza. Todo mundo sabe disso. Mas o que me interessa nesse texto é que a Bíblia diz que Moisés estendeu o bordão, não foi Moisés quem abriu o mar. Eu fico com problema cardíaco. A Bíblia diz, ele estendeu o bordão e o Senhor Deus soprou um vento quente. A palavra vento quente ou oriental é uma camada, já diz tudo, de vento quente. Que além de abrir o mar, secou a passagem. Eles pisaram em terra seca. Mas peraí, por que Deus não só abriu o mar e não deixou eles pisarem no barrinho molhado? Porque Deus não quer que eles lembrem mais do período que viviam no Egito pisando no barro molhado. Quando Deus tira alguém do Egito, tira para a terra de Canaã.
Eu vou profetizar algo, e se tu não der glória a Deus, eu vou embora mesmo. O milagre que Deus vai fazer é nos mínimos detalhes na sua vida. Ele não vai permitir que nem que você pise num barro molhado, ele vai secar. E tem um detalhe, pastor Leomar. A Bíblia diz que não foi aberto de uma vez. A Bíblia diz que o vento soprou a noite toda. Se tu crê, tu dá glória. Na medida que eles iam andando, Deus ia abrindo. Se tu não der glória a Deus, eu vou chegar até no pastor aqui. Pode encarar esse problema, porque vai abrir, vai ter que correr. Pode encarar essa porta, porque Deus vai abri-la. Não quero problema, mas não é aí, outro dia. Não é assim que eu quero, não quero pregar não. Então tá bom. Miriam tem momentos bons na Bíblia. E o Arão? Volte lá, meu amigo, para o texto. 12:1. Qual é o papel de Arão aí, se a cabeça pensante é Miriam? Eu fui traduzir isso aqui, é interessante que Arão aqui é levado. Não é a primeira vez que Arão é levado. Arão não tem uma posição, fala, minha irmã te aquieta. Não fala de Moisés não, rapaz, nosso maninho. Mas ele deixa. É o Carvalho Júnior que não tem posição. É o Carvalho Júnior que não se posiciona. Êxodo 32, Moisés está recebendo as tábuas, os 10 mandamentos, as 10 palavras, melhor dizendo. O povo pressiona. Agora eu vou defender Arão. Êxodo 32 diz assim: o povo em volta de Arão estava. O hebraico em volta é kahal, que significa em ameaça falaram a Arão. Então não foi apenas, pastor, um diálogo simples, Arão, quebra o nosso galho. Ele foi ameaçado. O kahal significa isso. Mas o erro de Arão foi, além de, ele não fez o bezerro ainda, pastor. Ele desenhou o bezerro com um burril, um estilete, e depois deu forma ao bezerro. Aí Deus, lá vem o Moisés. Outro parênteses que eu quero abrir aqui. Deus ficou tão indignado com a nação de Israel que Deus disse assim: Moisés, eu vou matar todo mundo. Está na Bíblia. Está ou não está, gente? 32. Está ou não está, pastor? Eu vou matar todo mundo. E de ti eu faço uma nação. Eita, Deus é Deus, né, irmão? Mas Moisés convence Deus com 4 argumentos. Moisés mudou a cabeça de Deus, irmão. Outro dia que eu voltar aqui, eu vou falar sobre os 4 argumentos que Moisés usou. E é engraçado que Deus estava irado. E o texto diz assim, o texto diz assim: e Deus não iria mais cometer aquilo que ele queria fazer com Israel. Ele mudou. Quer dizer, Moisés aplacou a ira de Deus. Não faz isso, lá vem. Mas quando Moisés vê o povo adorando o bezerro, ele quebra as tábuas. A Bíblia diz, e Moisés irado quebrou as tábuas. Interessante que Moisés consegue conviver com a ira de Deus. Mas quando a ira é nele, R$10, rapidinho, R$10 aí. Moisés administrou a ira de Deus, quer dizer, quando o problema é com os outros, a gente tem uma habilidade, né, irmão? Mas quando é com a gente, eu não vou para a igreja mais. Quer dizer, ele conseguiu, obrigado, pastor, ele conseguiu aplacar a ira de Deus, mas quando a ira é nele, quer dizer, é fácil a gente dar conselho, né, irmãos? Mas receber, é fácil a gente mandar, não é? Mas receber ordem, fique pensando aí. Então, é muita coisa hoje, eu tenho muita coisa aqui, muita informação. Então, o que acontece? Miriam foi a cabeça pensante e Arão foi levado. Quais foram as 2 acusações? Coloque aí, o versículo, olha o tanto que tem o versículo 1. A primeira acusação é o casamento com uma mulher cuxita. Deixa eu explicar uma coisa. A lei dizia
que Israel não podia casar com mulheres cananeias, dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus, dos filisteus, dos zeus. Mas a lei liberava outras nações. Cuxita é Cuxi, é africano, podia casar. Então essa acusação é mentirosa. Ok? Segunda acusação de Miriam, versículo 2. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou por meio de nós? Ela não queria dizer nós, ela queria dizer eu. Mas para não dar na telha, ela diz nós, né, mano? A segunda acusação é o relacionamento que Moisés tem com Deus. Eu queria ter força para gritar essa noite, mas o problema não é Moisés. Porque não foi Moisés quem escolheu Deus. Foi Deus quem escolheu Moisés. Eu vou falar, mesmo que eu não volte mais, porque eu nem sei mais do meu amanhã agora. Eu quero dizer para vocês que nunca fique com inveja do relacionamento que o teu irmão tem com Deus. Vamos acabar com essa besteira de inveja, porque o camarada sabe mais, tem mais unção, não sei o que, acaba com isso, a culpa não é dele, foi Deus quem o escolheu. Acaba com isso. Às vezes a gente fica torcendo contra, pastor. Tudo é o mesmo grupo, é a mesma igreja. Fala pro teu irmão aí, ó, eu me alegro quando Deus te usa. Diga isso para ele aí. Eu quero que Deus te use mais. Eu quero que Deus abra a porta para você. Eu quero que a unção de Deus esteja sempre na sua vida. Eu quero que tu conheça a Bíblia. Foi Deus quem escolheu Moisés. O Moisés, pastor Nicodemo, estava lá cuidando de um rebanho que não é nem dele. É do sogro. De repente ele viu a sarça. Sabe da sarça flashnela? Não vou tocar nesse assunto. Aí Deus falou: tira a sandália, porque o lugar que tu estás é terra. Deixa eu explicar uma coisa. O hebraico diz: a terra não é santa. É Deus que está naquela terra, que fez a terra ficar santa. Porque senão todo mundo vai adorar aquela terra. E ninguém adora a terra. Nós adoramos o Deus da terra. Deus não está aqui na parede. Deus não está nas sapatas, nas colunas. Deus está em nós. Olha, se tu não der glória, esses dias eu estou que estou, hein? A grandeza aqui é a presença de Deus. Esse lugar é maravilhoso, não é porque eu estou aqui, não. Não é porque o pastor Oséias está. Esse lugar é bom porque Deus está nesse lugar. É Deus. Deus disse assim: tira as sandálias. Aí vem o André. O André. Conhece o André? O André vem pregando assim. Vou falar logo, André. Que aquelas sandálias eram um elemento que Moisés ainda usava no Egito. Eu fico me dá umas dores bem aqui assim. A palavra tira a sandália tem duas vertentes. Primeiro, é que quando você entra na casa dos outros, tu não entra calçado. Aquele momento agora é de Deus, hein, Moisés? Tira. Isso aqui é meu agora. Segundo, quando Moisés vivia no Egito, ele se apresentava às divindades, tinha que tirar sapato. No Egito, ninguém ia para o culto com as divindades calçado. Então Deus, pastor Levi, vai falar com Moisés na linguagem que ele conhecia. Se eu vou te dar autoridade, tu vai libertar meu povo, tu vais fazer isso, e eu vou te usar. Foi Deus. E o que é que Miriam, por que Miriam não cuida da vida dela? Vou embora, vocês não querem mais nada, vou embora.
Por que Miriam não está preocupada com a oração dela, com a leitura da Bíblia dela? Por que ela está preocupada com Moisés? Às vezes a gente perde muito tempo, né, irmão? Preocupado com os outros. Tem gente que nem dorme. E Moisés só dormindo em paz. O Senhor está nos ensinando essa noite que Ele chama quem Ele quer. Levante a sua mão e dê o seu melhor glória. Deus chama quem Ele quer. Romaia, Doria, Semiahas. Aleluia. Agora preste atenção. O versículo 4. Escute. Não, vamos lá, o 3. Moisés era um homem manso. Essa palavra manso não é... Porque Moisés nunca foi manso. A ideia aqui é o seguinte, completa no verso 4. Imediatamente o Senhor ouviu. E o Senhor disse a Moisés e Arão. Mas o versículo 3 diz, e o Senhor ouviu o que eles falaram. E agora, irmão, como é que a gente foge disso? Não podemos falar porque ninguém vai ouvir. Ó. Não me posso falar porque o pastor Azer não está perto, mas ó. Vocês já perceberam que o texto vai mostrar que Moisés não reagiu? Moisés não disse assim, Mana, Arão, vocês estão falando mal de mim? Vocês já perceberam isso? O texto não vai dizer isso. Sabe por quê? Porque o Senhor ouviu. E sabe o que o hebraico vai ensinar? Moisés vai deixar na mão de Deus isso. Quem vai resolver agora é Deus. Existem guerras que eu tenho que guerrear. Mas existem guerras que eu tenho que deixar Deus guerrear. Abaixa a tua espada essa noite. Quem vai te dar vitória é o Senhor. Moisés não reage, não discute, não bate boca, porque quem ouviu? Ele. Quem ouviu? Ele. Ei, vou profetizar, quem vai te dar vitória é o Senhor. Quem vai te dar vitória é o Senhor. Essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Eita, estou sentindo uma graça. Oh, isso! Eita! O verso 4 diz, imediatamente o Senhor chamou Arão, olha a ordem é essa, Moisés, Arão e Miriam. Viu como há não uma ordem no verso 1? A ordem é essa, Moisés, Arão e Miriam. Aí Deus diz assim, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Deixa eu só explicar esse negócio da nuvem, obrigado. A nuvem é assim, ó. Não existe uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Não existe duas, é uma só. É hebraico isso, não é eu acho, não. Nem eu acho. A mesma coluna de nuvem, ela é a coluna de fogo. Só que não aparece de dia. Mas quando chega a noite, o fogo aparece. Nós chamamos isso no Pentateuco, coluna fogo, fogo coluna. E por que Deus descia na nuvem? Porque se ele desce pessoalmente, explode tudo. Israel, meu Deus, olha o tempo. Israel tem dois meios, eles contavam com duas formas para guiá-los. A primeira forma, diga nuvem, e a segunda forma, as duas trombetas de prata. A nuvem representa hoje o Espírito Santo. E as duas trombetas de prata representam a palavra.
A igreja hoje tem espírito e palavra, palavra e espírito. Uma igreja que só valoriza o espírito, ela passa a ser fanática. Eu tenho uma birra disso, irmão. O irmão me assusta. Eu sou cardíaco. Eu estou em culto aí. Tá, não grita, não precisa gritar no meu ouvido, eu não sou surdo. E uma igreja que só fica só com a palavra, fica muito fria. Meus irmãos, Deus não é surdo. Frio. Tem que misturar nuvem com trombeta. Eita, senti uma graça. Não é chofar, as trombetas eram de prata, não é o chofar que é feito de chifre lá do carneirinho, é de prata. E as trombetas de prata tinham utilidade. Das 5 ocasiões que elas eram tocadas no Velho Testamento, eu destaco 2. Quando Moisés queria reunir todo o povo lá na tenda da congregação, vinha só os sacerdotes e tocavam as 2. Pá, pá, pá. O povo diz, vamos lá para a tenda do encontro, porque Deus quer falar com a gente. Mas quando era para chamar só os líderes, só uma trombeta tocava. Por que o povo 2 e quando é só o pastor uma? Fala que o líder ele precisa ter um ouvido sensível. Para o povo é 2, mas para o líder é uma. E é pã. Porque nós que somos obreiros, os irmãos aí que lhe dirigem, é só uma palavra. Só falou uma vez, já deu a ordem, bem baixinho, sem discussão. Mas aí há um espírito do inquiridor, quer questionar, mas eu não acho, irmão. Quando tu for líder, tu acha. Enquanto tu é liderado, obedece. Porque amanhã, quando tu for líder, tu vai querer a mesma coisa. E se tu plantar hoje, tu colhe amanhã. Agora, se tu não obedece, amanhã Deus vai botar 10 obreiros ruins para não te obedecer também, para tu entender o quanto tu fez teu líder sofrer. Ninguém vai dar glória a Deus agora, né? Então, tchau. Bora embora! Deu para entender o que eu estou falando ou não? Deus conosco só fala uma vez. Então, quando... escuta essa, pastor Leomar. Quando Moisés dava uma olhada para a nuvem, aí a nuvem ia alçando assim, assim. Aí Moisés dizia, Arão, desmonta o tabernáculo. Existiam 3 filhos de Levi responsáveis para isso, sim ou não? Coate, Gerson e Merari, chamados coatitas, gersonitas e meratitas. Mas antes dos coatitas, que eles tinham a responsabilidade de carregar as peças sagradas, escute, vinha Arão com os sacerdotes e cobriam as peças, está na Bíblia, eles cobriam as peças, porque os coatitas não podiam ver. A única peça que não era coberta era a pia, e a pia fala de água, a água fala da palavra. A ideia é que a palavra de Deus não pode ser coberta, ela precisa ser entregue do jeito que ela é. Eita, eu vou falar. Olhe para mim aqui. Vinha os coatitas com varais e colocavam nas argolas e depois levavam. Depois vinham os gersonitas, tudo que era suspenso, cortina, as 10 inferiores, as 10 superiores tiravam. E por último vinham os meratitas, que tiravam as bases, as colunas do tabernáculo. Como é que esses camaradas, os gersonitas e os meratitas vão carregar isso? A Bíblia diz que foi oferecido 6 carros de bois, 2 para os gersonitas com 4 bois, 4 para os meratitas com 8 bois. Para os coatitas não tinham, porque eles tinham que carregar no ombro. Quanto maior o peso que Deus te der, Ele vai te trazer auxílio. Nunca diga que você não vai dar conta, porque Deus tem carros essa noite para te oferecer. Ramais.
Você não vai desistir da obra, coisa nenhuma. Que o Satanás, o capeta, o encardido, o filho do coisa ruim, eu sei lá, e o irmão não vá largar a obra de Deus. Aí você diz, está pesado, tá, tem carros esta noite, que Deus vai te dar. Quanto mais peso, mais força. Quanto mais peso, mais carro. Eu vou falar até você da glória. Mais peso, mais carro. Mais peso, mais carro. Mais peso, mais auxílio. Não desista da obra. Tá bom. Vou voltar para cá, porque eu vou falando, né? Então, a nuvem, escute. Então disse o Senhor, ouçam agora. Eu vou pregar agora no hino que vocês cantaram, tá? Eu ia pregar outra coisa, mas vocês cantaram uma coisa interessante. Ouça agora as minhas palavras. Olha, Deus também não é brincadeira, não. Se entre vocês há um profeta, esse se é condicional, hein? Eu, Senhor, em visão me faço conhecer. A ele, falo com ele em sonhos. Olha o verso 7. Não é assim com o meu servo. Mas não é assim. E quem está dizendo isso? É Deus. Não é assim. E por que você quer que seja assim, se não é assim? Não é assim. Com ele como é? Coloque outro versículo aí, meu amigo. Não, é o minha amiga. Com ele eu falo face a... O hebraico diz testa a testa. Agora escute uma coisa. Pastor Leão, isso não é literal. Não é. Eu vou provar. Isso não é literal. Deus está pegando um exemplo de uma intimidade que o pai judeu tem com um filho. Ou seja, quando o pai judeu quer falar para o filho uma coisa muito íntima, ele coloca a testa dele na testa do filho. Isto aqui fala de grau de intimidade. Com ele, o hebraico diz, eu tenho um grau de intimidade que não tenho com vocês dois. Porque eu quero assim. Marido. Eu falo assim com ele. É a forma que eu quero me mostrar a ele. Não é assim, com ele é testa a testa. É uma intimidade. Não é literal. Provo. Êxodo 33. Quer ir comigo lá? Êxodo 33. Coloque na tela, por favor. Verso 18. Verso 18 diz assim. Então Moisés disse. Quem disse? Mostre-me a tua, beleza, mostra-me a tua glória. Leia, coloque o verso 20, diz assim, e acrescentou, você não poderá ver a minha, espera aí, mas tem algum problema aqui, nós vamos resolver hoje. Problema, eu vou falar nesse microfone agora. Tem um problema aqui. Moisés pediu para ver Moisés pediu para ver o quê? E por que Deus diz a minha face? Moisés não pediu para ver face. Moisés pediu para ver glória. Mas por que Deus fala face? Porque com a intimidade que Moisés tem, para chegar na face é daqui para ali. Agora vem, eu sei que isso vai, tem muita gente que vai ficar assim bicudo, mas briga aqui, ó, com aqui. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, diga passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar minha mão, você me verá pelas costas, mas a minha face. Olha, o verbo passar aparece 2 vezes. A palavra costa aí no hebraico, é por isso que tem que ir, não é costa isto aqui, não é isso aqui.
A palavra costa no hebraico aí é depois. O que Moisés viu foi o depois. Deus passou, ele viu foi o ventinho. Porque Deus ainda não ia se manifestar assim. Ele vai se manifestar. O que acontece na igreja hoje, quando você diz, não, e Moisés viu as costas, não pregue mais isso, que não é costa literal. O que Moisés viu foi o ventinho. Sabe quando alguém pisa na areia, fica as pegadas, mas você não sabe quem pisou? Foi assim que aconteceu naquele dia. É o vento. Só que esse depois está curando, esse depois está batizando. Olha o que o depois está fazendo aqui. Se o depois está fazendo tudo isso, se o depois está fazendo tudo isso, aí o que diz Apocalipse 22? Eu só prego Bíblia, irmão. Apocalipse capítulo 22, 1 diz, um anjo me mostrou o rio da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um lado para o rio, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, porque não tem sol, não tem lua. As folhas das árvores, a palavra folhas e cura aqui é terapeia, significa terapia. O verso 3 diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos adorarão. Agora vale um glória. Contemplarão a sua face. Se você acredita em profecia, levante a tua mão. Esse dia vai chegar. Aleluia. Hoje nós estamos recebendo só o vento. Hoje nós estamos recebendo só as pegadas. Mas João disse que nós ainda não havemos de ser como ele é. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos, o veremos, o veremos. O que Deus está dizendo aqui não é literal. É o pai que encosta a cabeça no filho para contar um segredo a ele. Ou quando o filho quer fazer um pedido ao pai. Essa intimidade é nossa hoje. Eu quero profetizar que nós vamos crescer muito esta semana. Você vai sair diferente esta semana. Não é hoje, você vai sair diferente esta semana com maior intimidade com Deus. Eu não falo. Aí escute. Vem um momento triste. Esse é um momento triste. O verso 9 diz, a ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda. O que acontece com Miriam? Ela estava leprosa. Oh meu Deus. Oh Miriamzinha. Miriam, Deus não poupou Miriam, né, irmão? Agora, tem uma curiosidade nesse texto. O texto diz que ela ficou com lepra com a pele embranquecida, numa outra tradução, como branca como a neve. Peraí. Por isso que é bom, Bíblia interpreta a Bíblia. Levítico 13, quando a pele do leproso ficava com esse tipo de pele embranquecida, é sinal que o leproso está curado. E por que Deus pune ela com o 7º tipo de cura na lepra? Quando se olha para o leproso e está com a pele branca, Levítico 13, sai do leprosário, volta para a tua família. Mas mesmo com a pele embranquecida, curada, Deus puniu. O hebraico diz que a punição de Miriam foi com misericórdia. Deus pune, mas com misericórdia. Agora eu não sei se tu vai dar glória a Deus, mas também é para a glória a Deus, não é para mim. Se tu der ou não, é para Deus. Se corrige hoje, mas com misericórdia. Mas tem uns açougueiros aí na igreja que querem matar, querem destruir.
engraçado, você não morreu no Calvário, não foi você que derramou sangue. Você se apropria daquilo que não é seu. Porque a igreja não é sua. A igreja tem dono. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, Paulo usa o verbo piraptoma, ou seja, quando o irmão for surpreendido, piraptoma, ele caiu. Paulo diz assim, chame os espirituais, tá? Porque os carnais vêm para matar. Porque ameaça, é -1, lugar vazio, vou preencher. Mas o espiritual pune com amor, pune chorando, pune. Viu aí como muitos não dão glória? Pune corrigindo. E eu vou mostrar aqui rapidinho, estou terminando. Já? Não acredito. Tem 2 disciplinas na Bíblia, eu vejo 2 disciplinas, uma que deu certo e uma que não deu. Existe uma disciplina que deu certo, é 1 aos Coríntios 5, o rapaz que coabitava com a madrasta. Paulo diz, quantos de fora, ou seja, a mulher não é crente, eu não tenho nada a ver com ela, mas o rapaz que é de dentro, eu entrego ele para Satanás porque vocês não quiseram. Ele foi afastado. Capítulo 2 no capítulo 2 de 2 aos Coríntios, aquele rapaz que chora copiosamente é o mesmo de 1 Coríntios 5. E Paulo diz, vocês não vão trazer o rapaz de volta? Ele vive chorando demasiadamente triste. Quer dizer, a mesma igreja que demora para disciplinar é a mesma igreja que demora para trazer de volta. Mas tem uma disciplina que não deu certo, um tal de Himeneu. Capítulo 1, Paulo diz assim, ele entregue para Satanás. Na 2 de Timóteo, ele diz, Himeneu agora está blasfemando, dizendo que a ressurreição não existe. Quer dizer, foi disciplinado, mas não foi corrigido, porque não quis aceitar. O problema não é na correção, é no camarada que não quer. Só que tem que ser feito com amor, porque você não é dono. Não foi você que estava lá no Calvário. Eu acho que não é você. Porque se fosse você, a gente adorava. Aleluia. Foi Cristo. Aleluia. Ei, estou sentindo uma graça. Então Deus vai punir com amor, com misericórdia, para voltar, para se corrigir, para estar adorando, para estar pregando, para estar cantando, vai para o céu e aquela coisa toda. Irmão, quantas pessoas nós já colocamos de fora? E a gente não vai buscar. Você já percebeu quantas pessoas estão afastadas por causa de mim ou de você? Não, eu não tive culpa. Teve sim. Mas você não... a culpa, se quiser vir, velho, não é assim não. Aleluia. Jesus, o sistema de Jesus é tão diferente, né? Ele chama o Pedro, vai negar, o Judas, né? Vai vendê-lo, o Tomé que não crê, João briga por assentos, tem um tal de Tiago Menor que não faz nada na Bíblia, só come. O Tadeu só come. O que o Tadeu fez? Mas está lá, é apóstolo. O Tadeu é apóstolo. Mas o que ele fez? Nada, só come, engorda. Por isso que eles são chamados de comilões. Deu para entender? Olha a raça que Jesus chamou, só raça ruim. Mas Jesus gosta de desafio. Olha, se eu tivesse aí, eu dava glória. Jesus gosta daquela madeira complicada. Ei, levante a mão e dê o teu melhor, glória a Deus aqui. Ele é Deus. Eu já vou terminar, pastor, um minuto que leva 2. Rapidinho, eu vou terminar em 1 minuto mesmo. Eu estava lendo, eu fui lá buscar roupa, né? Negócio de cama, até isso eu estou dando agora, toalha. Eu descobri onde tem toalha em casa, eu não sabia. Porque a gente, homem, só manda, né? Mulher, traz a toalha. É ou não é, irmão? Não é assim lá, pastor? Eu fui buscar a roupa dela para vestir, eu não sabia onde tinha a roupa dela. Hoje eu sei. Eu vou me preparar, vou me formar nisso. Aí eu estava pensando, fui na lavanderia e estava pensando em Marcos. Olha para mim, o Marcos é problemático. O evangelista Marcos escreveu o evangelho, ele foi muito ruim.
Primeiro que ele vem de uma família separada, de pais separados, né? Dividido. A mãe é judia, o pai é romano. Por isso que é João e Yohanan, Deus da graça. Marcos é o nome romano, Deus da guerra. E esse Marcos deu trabalho. João 6, ele abandona Jesus. Tá? É aquele que aparece vestido ali com aquela toalha. E ele abandonou Paulo, Timóteo. Ele não estava nem aí. Paulo deu uma palavra dura para ele. Esse não serve. Olha. Se o pastor Paulo disser isso para nós, né, Zé? Nós estamos fritos. Esse não serve. Aí o Timóteo diz, mas serve. O Barnabé diz, mas serve para mim. Vem cá, filhinho, vem cá. Aí Paulo, passam 20 anos aproximadamente. Paulo escrevendo 2 Timóteo, diz, Timóteo, quando tu passares aonde tiver Marcos, diz para ele que ele é útil. Traz ele. Aproximadamente 20 anos. E ele é útil, porque ele escreveu um evangelho que Papias diz que é a pregação de Pedro. Por isso que o evangelho de Marcos é uma reprodução da pregação de Pedro. Por isso que não tem introdução nem conclusão. Marcos apresenta Jesus grande. João apresenta Jesus na eternidade. Lucas apresenta Jesus bebê e Mateus bebê. Mas Marcos já apresenta Jesus grande. Mas ele vem de um lar dividido. Mas tem outro camarada que vem de um lar dividido, que é Timóteo. Agora eu quero ver. A mãe é judia e o pai é grego. Quem educou Timóteo? A avó e a mãe. Paulo escreve dizendo, olha, tu sabes as sagradas letras desde a meninice. Palavras, letras no grego é gramata, da onde vem a palavra gramática. Paulo está dizendo, tu aprendestes o alfabeto com as 22 letras sagradas do hebraico. Deus gosta de desafio. E Deus não quer te perder. Eita! E para Deus não te perder, Ele vai fazer de tudo. Ele aperta aqui, aperta ali, segura aqui, pega aqui, mas tu és propriedade exclusiva. Oriamando Ierias. Pega na mão do teu irmão aí, Covid, tu tá quase no colo dele, rapaz. Pega na mão dele e diga assim, Deus não vai te perder. Pastor Carvalho, mas eu tenho problemas, eu talvez seja Miriam, Arão, não interessa. Deus tem uma obra. Ei, pastor Leomar, se Deus quisesse homens perfeitos, Ele chamava anjos. Corrija com amor, discipline com amor, fale, mas com amor, aleluia, porque esse Marcos dá trabalho hoje, mas amanhã será uma bênção para Deus. Não abandone esse membro ruim. Eu vou falar, meu Deus, tem que terminar, porque tem membro chato demais na igreja. Tem membro na igreja, eu estou mentindo aqui, irmão. Tudo é. Vão pintar branco? Não, branco não. A cadeira vermelha, ele é contra tudo. Às vezes ele é contra a ideia que ele deu, ele se levanta contra ele mesmo. Mandei convidar. Podia estar lá fazendo bife. Ele é contra ele mesmo. Mas vamos jogar fora? Não. Não jogue. Essa Miriam um dia cantou. Essa Miriam um dia pregou. Essa Miriam um dia pegou o tamborim e disse, ele triunfou. Ele triunfou. Ramai doro yes. Mamamai do. Aleluia. Estou sentindo uma graça. Aleluia. Essa Miriam um dia, ela cantou. Essa Miriam um dia protegeu Moisés. E o Arão? E o Arão, hein? Nós vamos deixar barato o Arão? Arão foi punido? No texto diz que não, mas eu vou provar que foi. Foi punido. Esse caso de Miriam, escute,
Foi o único caso de lepra no Pentateuco. Eu disse foi o único. As leis de Levítico capítulo 13 para os sacerdotes cuidarem dos leprosos, o único caso de lepra que Arão cuidou, qual foi? Qual foi? Da sua irmã. Para mim, a punição de Arão é pior. Pegou, né, pastor? Por quê? Porque o único caso de lepra que Arão vai cuidar é de Miriam. E Deus disse: coloca ela 7 dias guardada lá, pare tudo, ninguém anda. Enquanto ela não voltar, ninguém volta. Todo dia Arão tinha que ir lá. Talvez Arão, mana, se eu pudesse ter te segurado naquele dia, mas tu fala muito, né? Mais ou menos assim, tá, irmãos? É ou não é? Se eu pudesse ter te agarrado. E Miriam diz assim: mano, vocês vão embora, eu vou ficar aqui. Arão disse: não. Moisés disse que ninguém vai caminhar enquanto tu não voltares. Tem uma frase no hebraico que diz assim: ninguém ficará para trás. Mas vocês vão embora não, enquanto tu não voltar, nós vamos acampar aqui. Mas talvez, né, Miriam, tu nunca mais vai falar quanto maninho, né? Terceiro dia, e aí, mana? Um dia eu protegi, né? Ó, o que deu na minha cabeça, né, mano? Podia ter, olha agora. Quando chegou o 7º dia, ela volta. E a Bíblia diz: continuaram a jornada. Nenhum membro da sua casa vai ficar para trás. Se você crê na Bíblia, nenhum membro, nenhum membro da sua igreja vai ficar para trás. Ah, mas meu marido, Deus vai salvá-lo. Minha esposa, Deus vai salvá-lo. Meus filhos, todos eles vão entrar no céu. Quem recebe esta palavra, profetiza para o irmão que está do teu lado. Incomoda ele, saculeja, como diz o nosso, saculeja ele e diga: ninguém vai ficar para trás da sua casa. Aleluia. Olha, às vezes você não faz, mas quando você está pregando aqui, você quer que as pessoas façam, né? Saculeja a mão do teu irmão e diga para ele: ninguém vai ficar, não. Deus vai transformar, Deus vai chegar, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai encher, Deus vai libertar, Deus vai botar o diabo para correr. Eita, estou sentindo uma graça. Você vai entrar no céu com toda a tua casa, você vai entrar no céu com toda a tua família. Miriam, eu vou profetizar, Miriam vai voltar a tocar o tamborim e vai glorificar a Deus. Vai ficando de pé dando glória. Vai ficando de pé dando glória. Agora que você está de pé, você que só ouve um toque de trombeta, né? Que é ouvido sensível, faça novamente em pé para o teu irmão aí. Pega, sacode ele, incomoda ele, sabe? Deixa ele ficar irritado com isso. Deixa ele ficar irritado contigo. Diga para ele: vai voltar. Diga para ele: olha, ele vai retornar. Haverá um avivamento. Os afastados vão voltar. Deus vai honrar a sua casa por meio de você.
Deus não vai te deixar envergonhada, não. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ei, a Miriam vai voltar. Quem crê? A Miriam vai voltar. O céu é para nós. O céu é para todos. Mai torras, levante a mão, vai acontecer algo lindo agora. Levante a mão, recebe aí o que eu estou recebendo, recebe o que os obreiros estão recebendo. Quem trouxe glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Essa é uma noite que Deus está quebrando toda a resistência. O teu marido vai voltar, a tua esposa vai voltar, os teus filhos vão voltar, a tua casa será salva. Miriandaria corias, mamãe te piade, aleluia. Eita, Arão, controle as Miriãs, Arão. Eu não estou dizendo Miriam no sexo feminino, você entende o que eu estou falando. Controle, chame à parte, aconselhe, não diga para, não participe de coisas que poderão levar o irmão a ficar leproso, porque se Arão tivesse segurado a Miriam naquele dia, mas ela era impetuosa. Volta, Miriam, lá vem Miriam. Ei, pastor Nicodemo, lá vem Miriam. Nunca mais retornou. Quando olhava para Moisés, mano, Deus está contigo, tá? Deixa Deus falar comigo por sonho, mas ele pode ficar com a testa na testa de Deus, mano. Tua vitória é minha. Tua vitória é minha. Tua vitória é minha. Tua vitória é minha. Oh, há uma presença de Deus aqui. Eu prego há 30 anos, irmãos, e eu sei quando a gente já tem um negócio, né? Coloque a mão no ombro de alguém aí, por favor. Dá para você orar por ele? E orar com ele? Ore aí um pouquinho com ele, ore. Diga a Deus, me ajuda a ajudar o meu irmão. Me ajuda a ajudar o meu irmão a chegar no céu. Pai, eita, me ajuda, Senhor, a reconhecer a chamada que Tu tens na vida dele. Eu quero que o Senhor use mais o meu irmão. Ore assim, ore assim. Eu quero que as portas se abram, que o Teu nome seja glorificado na vida dele. Eu quero que ele receba os dons, a graça. Usa o meu irmão, usa o meu irmão grandemente. Ore assim. Diga a Deus, abra as portas para ele. Eu quero ver o meu irmão feliz. Eu quero ver o meu irmão de pé. Eu quero ver o meu irmão cheio de Deus, cheio dos dons. Oh, a Vitória, Maia. Ore mais um pouco. Diga a Deus, abre as portas que estão fechadas para o meu irmão. Salva a família dele, Jesus. Salva a família dela. Eita, eita, eita. Eita, Orias. Miriam, traga Miriam de volta. Espírito Santo, aonde tiver alguém afastado, que é membro de cada um dos teus filhos que ouviram a palavra agora, aonde tiver um membro da família do meu irmão afastado, que ele receba o toque do Espírito Santo agora, que ele volte para a tua casa, que ele volte para a igreja para te louvar. O lugar dele está vazio, Jesus. Ei, ai, chuira. Meu Deus, ora mais um pouco, ora mais um pouco. Liberta-o, liberta. Oh, aleluia, que presença. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai voltar a caminhar. Ninguém vai para a terra sem Miriam voltar. Sopra, Senhor. Sopra este vento de reconciliação. Miriam, aranhas. Que nessa escola bíblica muitas vidas sejam salvas. Que pessoas voltem para a tua casa.
Ei, Pai, doai, ei, torrabá. Ministra sobre ele, ministra sobre ela. Aproveita, profetiza, fala línguas estranhas, recebe poder, recebe glória, recebe vitória. Tu vai para o céu, meu irmão. Aleluia, aleluia. Se você crê nesta palavra, faça barulho de glória a Deus agora. Jubila, 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 jubila. Maique biotorras. Ai, estou sentindo Deus agora. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Todas as correntes sejam quebradas agora. Se una a mim agora. Que caia por terra todos os planos de Satanás. Que caia por terra todos os planos do adversário contra a tua casa. Há poder no sangue de Jesus.